todo não que me disseram reverteu-se em impulso. O que corre em minhas veias não aceita outro rumo. Tua cartilha de sucesso é pequena pro meu mundo. Minha fortuna é meu tempo que aplico onde quero. Só amor é o que eu ostento. Jogo ao vento onde passo. Só amor é o que eu ostento. Jogo ao vento onde passo. Não tenho apego ao consumo, por isso não sou escrava. Tenho tudo que preciso e me sinto muito grata. O que sangra minha carne me eleva pra outra etapa. O que sangra minha carne me eleva pra outra etapa. Não há verdade absoluta. Só quem persiste vence a luta. Apesar de longa estrada, a beleza dessa vida está na caminhada. A beleza dessa vida está na caminhada. Lara, 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 lara. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Começamos o nosso dia com a música de autoria de Bárbara Bi e Márcio Boldrini. São dois amigos aqui das terras longínquas de Jacarepaguá, dos sertões jacarepaguenses, né? Amigos de longa data, e que vale a pena dar uma olhada melhor lá no canal deles. E essa música eu achei que falava muito bem sobre as questões das lutas e da importância de tudo que nós temos e de tudo que nós temos que dar valor nessa vida. A canção especificamente fala sobre a caminhada nessa canção inicial. Então, trouxemos aí para a abertura da nossa reflexão. Sempre com muita alegria, iniciando o nosso dia, nesta quinta-feira abençoada, um pouquinho mais fria, né? Mas também boa para a gente poder ficar mais juntinho, para a gente poder ler um bom livro, né? Já dizia a canção, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E ao longo do nosso culto, nós vamos aqui vibrando em nome dos nossos irmãos, das nossas irmãs, vamos direcionando os nossos melhores pensamentos, vamos aqui gerando essas energias, podemos fluidificar a nossa água para ir consumindo ao longo do nosso dia, vibrando com essa água
e assim fortalecendo tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual, né? Bom, no dia de hoje recebemos a missão, a Vivi deu a missão para mim e para a Alexandra para a gente fazer as leituras e os comentários, e a gente vai tentar, da melhor forma possível, direcionar aí o nosso comentário. Então a gente vai começar com a mensagem inicial. Deixa eu colocar aqui. Aí já tem a programaçãozinha bonitinha para quem quiser dar uma olhada, né? Amanhã teremos Summer e Marconi, no sábado Viviane e Juver. Se não estiver nevando lá em Teresópolis, ele está confirmado. E teremos também a Norma e o Alex no domingão. Então, vamos à mensagem inicial. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, né? Marcando ponto. Vamos lá. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revela e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente, na marcha comum, e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reação provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouros de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. A gente continua aí na linha, né, do meu desabafo de ontem. E nós recebemos tanto, né? Como a gente recebe? Dar e dividir. Mas dar é doar aquilo que supostamente temos muito ou mais. Dividir é aquilo que é nosso
e talvez nos faça falta, mas no fundo não faz. Devemos dar e dividir aquilo que de fato não é nosso, pois tudo que temos provém de Deus. Vamos dividir o pão, a palavra amigo, o bem material, o conforto de um abraço, a roupa e tudo mais que o outro necessite. E não vamos esquecer de repartir aquilo que temos de mais precioso, a conduta em Cristo e com Cristo. Então, com essas palavras de ontem, com essas palavras de hoje, eu complemento a minha fala de ontem. Está na hora de pararmos um pouco e refletir tudo aquilo que nós aprendemos e começar a praticar. Porque nesse momento, nós estamos precisando muito mais do que palavras, muito mais do que conhecimento. Nós estamos precisando, de fato, dividir aquilo que nós temos de melhor, seja material, espiritual ou sentimental, com aqueles que nesse momento têm tão pouco ou nada têm. É isso. Obrigado, Alexandra. Lembrando que nós estamos fazendo esse sistema novo, então a gente faz as leituras, a prece, a leitura principal, e depois a gente abre para todos os comentários, tá? Queria ver se a minha querida companheira, minha amiga do coração, que ela fica chateada quando eu falo isso, mas é verdade, se a Tânia podia fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, Tânia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Neste dia que começa, onde todos nós, irmanados do amor, rogamos as bênçãos para a continuidade da vida, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que temos. E como a nossa amiga disse, recebemos muito, temos tanto. Que aprendamos, Senhor, a colocar em nossas vidas aquilo que aprendemos. Que possamos exemplificar, que possamos nos melhorar a cada dia, mas fazendo por onde seguir adiante. Que a tua misericórdia abençoe a todos aqueles neste culto virtual estão conosco. Que abençoe a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos os trabalhadores da saúde. Que abençoe esses doentes, Senhor, que por motivos vários estão passando por essa prova difícil. Que abençoe esses desencarnados que estão sendo recebidos na pátria espiritual. Que possamos, Pai, enquanto nos for permitido, vibrar intensamente por essa espiritualidade amiga que tanto trabalha, pelo nosso planeta que tanto amamos, e que possamos, no dia de hoje, seguir adiante por mais um dia de amor, por mais um dia de paz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, Tânia. Meus companheiros e minhas companheiras, a gente ficou pensando muito, né, sobre quais as temáticas abordar, como abordar, e essa temática chegou para a gente por um acaso, né, com a abertura do Livro dos Espíritos, a gente chegou a essa leitura, né, a mensagem que a gente vai ler agora foi a mensagem que direcionou os nossos pensamentos, até mesmo na construção da mensagem, da busca da mensagem inicial. E no meio acadêmico, nas universidades e na geografia, que é a minha área de conhecimento, minha área de estudo, a gente costuma dizer uma coisa que é muito interessante que a gente leve em consideração. Todo discurso, seja ele de quem for, ele está embebido não só naquilo que a gente leu, não só na mensagem, mas também nos pensamentos e na vivência daquele que analisa aquele discurso, aquela leitura, aquela frase, aquele texto, né? Então é óbvio que a minha interpretação de um escrito
é diferente, pode ser diferente da interpretação de qualquer outro irmão. E é essa a maravilha do Espiritismo, e é por isso que a gente não pode ser espírita de YouTube, né? Se basear só no estudo de outra pessoa. A gente precisa beber da fonte, a gente precisa efetivamente ler o original. Entender, não o original porque eu não leio francês, mas assim, ler Kardec, né? Porque até mesmo a tradução ela é embebida de uma ideia do tradutor. Em alguns pontos a gente vê algumas diferenças. Então, eu dei a minha interpretação para a parte do estudo que me chegou. E essa é a beleza do Espiritismo, é a gente poder refletir. A gente precisa, acredito eu, que o Espiritismo precisa ser o espaço do livre pensar e do livre discutir, claro, dentro da régua colocada pelos espíritos e por Kardec. E para isso, para começar a nossa conversa, nessa leitura principal, eu trouxe aqui para a gente a questão 888 do Livro dos Espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 11, né? Lei de Justiça, de Amor e Caridade, Caridade e Amor do Próximo, no qual Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve pensar da esmola? Né? Para quem não sabe, esse aqui os mais jovens não vão lembrar, mas esse aqui era... a primeira vez que eu vi um Livro dos Espíritos foi com essa capa aqui, entendeu? Já mostra que eu já não tô tão jovem assim. A primeira vez que eu vi a capa de Livro dos Espíritos foi essa. E aí eu trouxe essa charge aqui para a gente poder interpretar justamente essa questão, que é mais ou menos um spoiler do que a gente vai ver mais à frente, que mostra um pedinte com um espelho na mão, né? Que é justamente uma das grandes dificuldades que a gente tem de olhar para o pedinte e ver nele um pedaço de nós. Então, aqui nós temos um pedinte com um espelho para que a pessoa que olhe, ela se veja naquele que pede. Ela veja um pedaço dela naquele que pede e se sinta um pouco mais tocada com isso, né? E aí vamos ver o que os espíritos vão nos dizer com relação a o que se deve pensar da esmola. O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece. E embrutece realmente. Existem várias matérias, várias pesquisas, vários estudos de universidades brasileiras que mostram que existem pessoas hoje em dia vivendo no Brasil, nas nossas grandes cidades, assemelhadas aos homens das cavernas, fazendo fogo como os homens das cavernas faziam, embrutecidas, vivendo de forma que não se assemelha, vivendo de forma parelha a humanoides e não a seres humanos modernos como todos nós. Eu me lembro uma vez que eu fazia parte de um grupo que saía durante o Natal, o dia de Natal, dia 25, e a gente parou para entregar cestas de Natal e tal, e a gente parou ali próximo à Mangueira, num antigo prédio do IBGE que foi demolido há pouco tempo, e não tinha ninguém, a gente não via as pessoas e tal. E conforme parou aquela caravana e tal, tinha Papai Noel e tudo mais, aquele prédio ele se assemelhava a uma grande caverna, ele não tinha janelas, ele era abandonado, escuro, as águas pingavam e tudo mais. E conforme as pessoas ouviram o barulho, as pessoas começaram a sair lá de dentro, se esgueirando, que parecia muito uma cena de um filme do passado, uma cena de seres humanoides, né, embrutecidos, colocados em uma condição de brutalidade. Tinha esgoto na porta daquele prédio. Eu me lembro que as crianças, felizes com aquela cena, começaram a pular e a brincar naquela vala de esgoto, sem uma relação com o perigo que aquilo podia colocar, por causa da brutalidade mesmo imposta àquilo, né? A relação de brutalidade que aquela situação social lhe impunha. Então, esse homem, ele é condenado a se degrada fisicamente e moralmente. Ele precisa destruir ele não só é destruído fisicamente, mas também ele tem que destruir
todas a sua figura psicológica, a sua construção psicológica do ser. E aí ele continua. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. A sociedade, meus irmãos, não é o que está lá fora. A sociedade é o que está aqui dentro. Nós somos a sociedade. A gente tem o engano de achar que a sociedade é algo à parte de nós, que a sociedade é alguém que está lá fora, que é o governo, que são os outros. A sociedade somos nós. E, segundo diz a resposta, nós somos os responsáveis. Nós, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, deve prover a vida do fraco. Para muitos companheiros, inclusive, de doutrina, isso daqui poderia ser um argumento comunista, mas não é. Se for comunista, é um comunista que está no Livro dos Espíritos, chamado São Vicente de Paulo. A obrigação é nossa em prover a vida do fraco, sem que haja para ele a humilhação, que é justamente o caso da destruição desse ser social. Ele vai destruir-se psicologicamente perante essa sociedade. Tá? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Olha o que nós estamos vivendo agora. Um momento de pandemia. Quanto que nós ouvimos falar nos noticiários o perigo da morte dos CNPJs, ou seja, das empresas perante ao período de pandemia. E isso é grave, isso é triste, isso é difícil por causa das questões dos empregos, e eu entendo completamente. Só que, meus irmãos, CNPJs não entram no reino dos céus. CNPJs são coisas da terra, material. Nós temos que prover com que os trabalhadores, que são os CPFs, eles tenham condições de sobreviver sem precisar serem expostos a condições que podem levá-los à morte, que podem levá-los a morrer e levar os seus familiares também a essas condições. Dos que não podem trabalhar, por exemplo, os aposentados, aquelas pessoas inválidas, as pessoas deficientes, as pessoas que têm dificuldade. Uma sociedade que se orgulha de si mesma, ela é aquela que trabalha para poder sustentar, para poder prover aqueles que não podem trabalhar, ou que nunca puderam, ou que aqueles que, depois de uma certa idade, não puderam mais. E o que nós fazemos com os nossos idosos? O que nós fazemos com as pessoas com deficiência? Né? Sem lhes deixar a vida à mercê do acaso. Né? A boa e velha meritocracia. A boa e velha... Não, cada um, se lutar, vai conseguir. Que é justamente o próximo questionamento, que esse questionamento é meu, não é do nosso querido Vicente de Paula. Quantas vezes você ouviu, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Ou, todos podem chegar lá se quiserem e se esforçarem. São Vicente de Paulo não está questionando se nós devemos ensinar a pescar ou não. Ele diz que nós temos como obrigação, como sociedade, prover essas pessoas. E aí eu ouvi muitos colegas que diziam assim, poxa, mas se a gente fizer isso, a gente vai criar um exército de vagabundos, gente que não quer fazer nada, quer viver disso, quer viver de auxílio. Isso não é obrigação nossa questionar. Cada um tem seu grau evolutivo e cada um tem o seu momento. Claro que vão ter pessoas que vão se aproveitar disso. Tem pessoas que vão se aproveitar dos R$70 do Bolsa Família, como vão ter pessoas que vão se aproveitar também do auxílio moradia que é dado para os juízes federais. Mas a gente tem aqui que prover a sociedade, permitir com que essa sociedade sobreviva. E todos podem chegar lá se quiserem e se esforçarem. Nós temos agora, eu como professor, alguns colegas são professores também, uma discussão muito em voga, que é a questão do Enem. Eu tenho alunos dentro do pavãozinho que não tem celular, não tem acesso à internet. Ou aqueles mais favorecidos têm um celular para uma família de 4 pessoas, com 2 GB de internet por um mês inteiro.
Como é que eu posso comparar esse aluno ao meu filho, por exemplo, que é uma criança, mas se ele fosse um vestibulando, ele tem computadores, tablet, celular, internet à vontade em casa, ele poderia estudar facilmente, poderia ser tutorado por professores. Então, todos podem chegar lá se quiserem? Essa questão meritocrática não me parece muito justa, pelo menos não na realidade da sociedade, não na nossa realidade social, né? E aí é que está a grande questão. Essa transformação, essas mudanças, elas estão apontadas pelos bons espíritos. Só que nós é que vamos fazer essa transformação. Somos nós os responsáveis em mudar esse cenário. Os bons espíritos, as grandes falanges, elas não vão mudar o cenário discrepante que a gente vive, né? Eles vão nos apoiar, nos fortalecer, mas quem vai fazer a transformação para uma sociedade mais irmã, mais fraterna, onde a gente não se preocupe com essas questões menores, seremos nós que aqui estamos encarnados. Essa parece, para mim, segundo São Vicente de Paulo, parte da nossa missão. E aí ele pergunta, então, Kardec pergunta, dar-se-á reproveis a esmola, então? E São Vicente responde, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue que receba que necessita aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Pela necessidade ele aceita aquela cesta, aquele prato de comida, aquela doação, mas porque ele precisa daquilo. Mas ele pouco é comovido naquela vibração de amor e de caridade, naquele envolvimento, né? A gente precisa alimentar as pessoas das duas formas, né? Alimentar tanto a barriga, como alimentar também espiritualmente. E se esse processo é feito dentro de uma arrogância, como que a gente alimenta espiritualmente essa pessoa? Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho, né? A gente às vezes observa, tem um documentário muito bom que é Quanto Vale ou É por Quilo, que fala justamente sobre a espetacularização da miséria, né? A miséria vira um espetáculo, onde é interessante a gente publicar em redes sociais o miserável e como eu sou benevolente por fazer a caridade, né? E eu não estou falando aqui de promoções que a gente tenta arrecadar bens, fundos para poder ajudar pessoas. Eu estou falando aqui da espetacularização da miséria, que é um outro processo. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. E aí, meus irmãos, eu trouxe aqui rapidamente para a gente poder refletir esse trecho aqui. Vamos lá. Ô, amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Mas isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia. Já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Ah, mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara,
Caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, ah, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão, já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele, querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Ah, não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Ah, já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Ah, que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Ah, vai caçar um trabalho, vai. Os amigos da luz sempre trazendo uma visão bem humorada sobre as questões que são tão profundas, né? Que estão bem ligadas ao que São Vicente de Paulo vai trazer nessa discussão da espetacularização, né? E aí ele termina a mensagem dele dizendo o seguinte, aqui. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que seja o seu grau de adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que é seu guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso aos que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. E existem muitas misérias ocultas, e não só daqueles miseráveis que não têm dinheiro. Existem misérias das famosas minorias, né? Aquelas minorias que às vezes são maiorias, como a gente pode falar das mulheres, dos negros, dos LGBTs, etc. e tal, que são minorias que são massacradas o dia inteiro e a gente às vezes finge que não vê, porque é um tema muito polêmico, a gente não vai tratar sobre isso na doutrina espírita, né? Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de voltardes desprezo à ignorância e ao vício. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo e que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo, que é conhecido como o patrono, né? O patrono da caridade, né? Ele é conhecido como o patrono da caridade e está aí dando essa resposta na questão 888. Acredito sinceramente que nós somos a transformação, que as transformações que nós esperamos do mundo, ela é necessária. Qual é o nosso intuito com a caridade? A gente já falou em uma outra oportunidade, é a caridade que faz com que eu me sinta bem. Então, para isso, eu preciso que exista o miserável para que eu consiga continuar limpando a minha mente, me sentindo bem ao ir lá e fazer a minha caridade pontualmente naquele dia da semana? Ou eu quero efetivamente uma sociedade onde não existam mais os miseráveis, onde efetivamente as pessoas possam ter um mundo mais igual? Isso é utópico? É óbvio que é utópico. Isso é utópico, mas não quer dizer que a utopia não deva ser perseguida. Não deva dizer que a sociedade em que a gente busca que seja uma sociedade espelhada pela lei de Deus,
a gente não deva perseguir. Então, que a gente possa efetivamente perseguir isso. E que nós, como espíritas, possamos manter a nossa posição dentro de uma relação que seja coerente. Não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Que a gente possa servir a Deus entendendo que é servindo de todas as formas, através de uma luta de uma sociedade mais justa, que a gente está em consonância com uma sociedade mais ligada a essa sociedade que Deus espera de nós, segundo São Vicente de Paulo. Muito obrigado, meus irmãos, por ouvirem os meus devaneios geográficos e espíritas. E eu vou abrir aqui para o meu amigo Ítalo, que já está com a mãozinha aqui já levantada. Bom dia, Ítalo. Bom dia, amigo. Em primeiro lugar, obrigado. Você, Alexandra, obrigado por trazer isso à tona, porque é uma questão que a gente tem que avançar tanto ainda enquanto sociedade. A gente pensa na empatia de olhar o outro, de perceber no outro um irmão, mas a nossa sociedade, ainda que nem o vídeo do Amigo da Luz, está tão carregada de todos esses preconceitos que ele foi falando ali, e tem tantos preconceitos, que a gente primeiro precisa tirar essas pessoas da invisibilidade, aquela situação da gente passar do lado, aquela situação... desculpa, até é difícil falar, porque é um tema que me emociona muito, né? Eu recebi um dos maiores presentes que eu considero que eu tenha recebido na minha vida, foi a oportunidade de estar no trabalho com população em situação de rua, que meu pai me deu desde os 7 anos de idade. E isso modificou a minha vida. Então, assim, ao longo da vida, eu ganhei muitos outros presentes. Eu ganhei uma vozinha chamada Dona Teresa, que já desencarnou, que ficava na esquina da 7 de setembro. E com ela eu me sentava todos os dias, porque se eu tinha condição de ter um trabalho, eu tinha condição de almoçar em um restaurante, eu também tinha condição de levar uma quentinha para ela todos os dias. E abraçava e sentava no papelãozinho dela e levava foto da minha filha quando a minha filha nasceu. E descobri que ela morava numa comunidade lá em Vilar dos Teles, não tinha condição de se alimentar e por isso ela pedia no centro da cidade, fui até a casa dela. Enfim, ganhei uma vozinha de coração. E eu acho que isso não teria acontecido se eu não tivesse tido esse exemplo desde pequeno. Então, a gente tem muito o que discutir nesse tema e eu não vou ficar me alongando aqui, até porque eu me emociono muito. Então, assim, são várias questões. É tirar eles da invisibilidade, é a gente entender que eles são iguais, então eles têm direito de, se um dia a quentinha é macarrão com salsicha, ele não come macarrão com salsicha, ele tem todo o direito de não gostar daquilo. E a gente não tem que olhar de cima para baixo como quem está dando alguma coisa, a gente não está dando nada. O material é uma forma da gente dar o que eles precisam realmente, que é a sensação de que eles têm irmãos em nós. Então a gente tem muito, 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 muito a caminhar nesse sentido. Então, assim, não vou me alongar para não tomar o tempo dos comentários. Mas eu acho que um ponto muito legal e que eu tive essa oportunidade na vida é que a gente dê aos nossos filhos esses exemplos de quando a gente passar por alguém, a gente olhar, a gente cumprimentar, a gente dar um bom dia. Porque se a gente estiver com o nosso filho pequeno do lado e a gente deixar perceber para ele que aquela pessoa que está ali é um irmão, ele vai crescer com uma outra consciência. Se a gente oportunizar ele, tá num trabalho de estar com esses irmãos, de levar carinho, de levar sentimento, que nem a página inicial fala, né? O que a gente tem para dar de nós é sentimento, ele vai crescer com uma outra concepção e ele vai ter oportunidades maravilhosas como as que eu tive. Beijo no coração. Obrigado, amigo. Muito obrigado, Ítalo, por compartilhar essa maravilha com a gente, essa experiência maravilhosa com a gente. Realmente, se a gente conseguir construir, né, nos nossos filhos essa nova visão, isso também é uma abertura para um mundo novo que a gente tanto espera, né? Essa fraternidade que a gente tanto espera. Quem é meu irmão? Meu irmão é só aquele que está na casa espírita comigo ali, dentro da palestra, ou é aquele que eu passo na rua também? Quem é meu irmão? Então a gente pode construir isso hoje, né? Isso é maravilhoso. Sâmia, bom dia. Olá, bom dia a todos. Realmente, esse assunto, Lúcio, foi muito bem escolhido, né? E é um assunto que nos toca e que não pode passar ignorado por nós. Eu fiz recentemente até um estudo sobre a mensagem do homem triste,
de Meimei, do livro Ideal Espírita, e estudo eu fiquei muito tocada, porque ele descreve, Meimei descreve, né, exatamente como a gente julga as pessoas e a gente não tem noção do que está por trás daquilo, né, que era um senhor de rua que estava, né, vestindo as roupas simples, mas porque ele tinha vendido as melhores roupas dele por conta da esposa doente. Ele tremia de frio, ele tremia de fome há 3 dias e as pessoas riam dele achando que ele estava bêbado. Então ela traz de uma forma bem detalhada, até é uma mensagem curta, mas ela, né, muito criteriosa em cada palavra. Você se sente na pele realmente daquele homem triste em situação de rua, né? E como muito bem o Ítalo falou, não é morador de rua, é situação de rua. Então, isso realmente precisa vir à tona, a gente precisa realmente olhar e fazer mais por esses irmãos. É esse o meu sentimento. Interessante, Samia, que você acabou de falar uma coisa que reativou uma memória um tanto quanto dolorosa, né? Nervosa dentro de mim, mas que é importante que a gente reflita. Minha mãe uma vez foi fazer uma palestra lá num centro em Guadalupe. E aí ela começou a fazer a palestra e no meio da palestra ela começou a se sentir meio mal. Mas acabou a palestra e foi embora para casa. E conforme ela foi embora para casa, ela foi piorando, 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 piorando. E ela na rua, ela não conseguia andar direito e ela não conseguia falar direito. Depois a gente descobriu que ela estava tendo um AVC. E ela tentou várias vezes pedir ajuda às pessoas na rua e as pessoas não ajudavam e diziam para ela: tá bêbada, né, velha? Tá bêbada. E aí a gente percebe que às vezes é uma atitude que a gente está colocando agora na posição de outras pessoas. A minha mãe não estava bêbada, estava vindo da casa espírita, estava vindo de uma condição que não tinha nenhuma relação com aquilo, precisava efetivamente de uma ajuda para chegar até em casa, para ter uma assistência, para ligar para a família. Mas ela, naquele momento, ela era uma pessoa invisível, porque semelhava, parecia que ela era bêbada, parecia isso bem vestida, bem arrumada, né, tudo mais. Então imagine uma pessoa que está numa condição de farrapos, ela é ainda mais invisível ainda. A gente já pré-julga essa pessoa e já coloca nela um carimbo e acabou. Essa pessoa ela já vira um invisível, né? Ou pelo menos eu gostaria de não ter que vê-la, né, nessa minha caminhada ao longo dessa sociedade. Então, é outra reflexão interessante também para a gente fazer. Bom dia, Álvaro. Depois a Ana. Álvaro? Oi, bom dia, bom Opa, dia. bom dia. Tudo bem? Fazendo um comentário rapidamente sobre isso que você falou agora da situação que sua mãe passou, né? Eu tenho uma amiga que diz que eles já fazem parte do cenário urbano, né? Passa com aquela sensação de invisibilidade, né? Já faz parte do contexto. Mas eu queria falar uma coisa interessante, Lúcio, né? A respeito desse tema não, da palavra sociedade, né? Que a gente normalmente, quando a gente fala de sociedade, o que você colocou, a gente se exclui, não se deixar influenciar pelas opiniões da sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. Eu vou contar uma história rapidinho para não se alongar. Na fila do supermercado, às vezes, né, a gente está ali na fila do caixa pagando e vem sempre uma pessoa, né, carregando alguns produtos e chega ali na fila do caixa e pede se alguém pode pagar e tudo mais. E a minha filha, ela é muito engraçada, que ela fica vendo, né, olhando o cenário e ela sempre fala assim: papai, vai vir você, papai, vai vir você. E realmente calha daquela pessoa vir até mim. Mas o mais interessante não é esse cenário. O cenário, como eu te falei, da sociedade é o caixa, né? A caixa, quando você está pagando, o olhar da caixa em relação àquele cenário é um olhar muito crítico e pesado, né? E quando você termina de pagar, que a pessoa agradece e você diz, vai com Deus, que Deus lhe abençoe, o caixa vira e volta. Ela faz isso toda hora. Ela vem aqui de 10 em 10 minutos e pega.
E o quanto isso tem força para nos influenciar no futuro, né, nas próximas atitudes. Então, a gente tem que realmente impedir que isso venha, né, como uma injeção, né, que venha nos paralisar diante do ato de fazer a bondade ou ajudar alguma pessoa. A gente tem que realmente se blindar, acreditar naquilo que a gente tem no coração, no que a gente leva como lei da caridade e seguir em frente. É isso que eu queria comentar, contribuir com vocês aí. Perfeito, Álvaro. Excelente exemplo, é isso mesmo. Na escola que eu trabalhava, do lado tinha uma pastelaria chinesa. Eu ia na pastelaria, aí tinha um garotinho que chegava lá, tio, paga um lanche para mim? Aí eu ia lá e pagava o lanche para ele. Aí o chinês virava para mim e falava assim, já é terceiro lanche que ele come. Terceira vez. Aí eu falava pra ele assim, moço, eu já como 2 coxinhas no mínimo. Pô, moleque em fase de crescimento. Deixa ele comer quantas coxinhas ele quiser, pô. Entendeu? Deixa. Não é a minha responsabilidade saber se aquela pessoa ela tá ali pedindo porque realmente precisa ou não. Minha responsabilidade é fazer meu papel e aí eu transfiro a responsabilidade para esse irmão. A partir do momento que eu faço, agora é com ele. Se ele está de acordo com a lei de Deus ou não, ele que vai prestar conta com Deus, não é comigo, né? Exatamente. Ana, bom dia. Bom dia a todos. Muito bom esse tema, né? Na terça-feira, no culto da Casa de Sentimento, nós tocamos também sobre a caridade, né? E falamos das diversas facetas da caridade. Para mim, quando conheci a doutrina espírita, né, que tomei conhecimento o que é a reencarnação, para mim eu vejo a reencarnação como uma caridade, porque é uma autocaridade que Deus nos permite, né, de se burilar a cada etapa, a cada vinda, né? E também vejo como emancipatória, né? E da quebra assim, de ilusão, porque se hoje a gente está num determinado ambiente, numa posição, amanhã, numa próxima reencarnação, podemos não estar. Podemos ter que experimentar outras situações, o de mendigo, né? O de homossexual, o de negro, que é tão, sabe, ainda, né, vivemos racismo aqui. Então, a oportunidade de conhecer a doutrina espírita nos iguala, né, como pessoas, não somos melhores nem piores, somos espíritos, né, aprendendo, né. Tem uma amiga nossa hoje que foi evangelizada na Vila Sapê, que eu sempre pego como exemplo, né, que ela foi ajudada por uma pessoa que frequenta também o nosso culto aqui, e hoje ela continua morando na favela, mas hoje ela é uma doutora em assistência social, sabe? Mas isso ele conseguiu ajudar uma pessoa e ela está ajudando muitos. Mas para a gente conseguir atingir esse patamar, teria que ser uma coisa estrutural. E só quem tem a condição estrutural, isso aqui na Terra, é governo, sabe? Que pode atender com projetos que atenda toda uma quantidade muito maior de pessoas que têm condições de chegar a qualquer lugar, só não chegam pela falta de oportunidade. E eu queria só deixar mais um dado aqui em relação ao julgamento, o que cada um faz. O Lúcio trouxe o exemplo da Bolsa Família, de R$70, que foi muito criticado, mas olha um dado aqui que eu peguei, ó, só um instante. Espera aí, que eu perdi aqui, só um instantinho. Corona Voucher. 189.695 militares receberam auxílio do governo. Esse auxílio emergencial, R$600. Né? Então, estão investigando agora como isso se deu. Então, isso é caráter, né? É necessidade. Tanto os auxílios que o militar tem
juízes têm, e não é criticado. De repente, um Bolsa Família de R$ 70 por 3 filhos, porque não são por 10 que recebem, né? E passa por um critério, né, rigoroso. Não estou defendendo isso ou aquilo, mas são, assim, coisas que teriam condições de mexer com a estrutura, né, de ascensão, né, de movimento, porque esse dinheiro circula dentro do país, ele não vai para fora do país, em sonegação, né? Então, a gente precisa ter mais cuidado, né, com esse olhar, né? As mudanças, as oportunidades que às vezes a gente perde, né? E ficamos aí, né? Então, isso, a doutrina, para mim, a reencarnação é uma caridade. É isso, Ana. Com certeza a doutrina é uma grande caridade. E efetivamente nós temos que entender que os desvios eles existem como existem em todos os lugares, como existem na casa espírita, como existem na nossa casa. Em todos os lugares vão existir os desvios dentro de uma coisa boa, sempre vão ter aqueles que vão preferir agir de forma incorreta. Mas nem por isso a gente deve, então vamos desistir de ajudar as pessoas. Vamos fortalecer as formas de pesquisa, de fiscalização, para que isso seja efetivo, né? Imagina só se Deus fosse assim, na primeira vez que a gente errasse, ele falasse assim, não, então já era, fogo do inferno para fulano. E aí a gente, com certeza, não estaria aqui desfrutando de mais uma oportunidade na carne. Nid, bom dia! Tá sem áudio. Agora sim. Ok, tá ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Na verdade, eu escuto mais o culto, então eu paro de trabalhar na prece inicial e na final, porque esse horário eu estou trabalhando. Eu assisto, graças a Deus tem gravação agora, né? Que aí eu escuto e essa eu preciso rever de novo, né? Porque eu tenho que pegar vários ganchos aí da Alessandra, do Ítalo, de você, da Ana, enfim, porque realmente hoje está demais. O que me chamou muita atenção, essa coisa da gente falar aí dessa igualdade, né? Que a gente às vezes se coloca na condição de eu sou e eles me atendem, ou eles são, né? Então, a gente tem um grande amigo nosso aqui, um irmão que é um evangelizador de um grupo espírita, e essa semana ele me passou uma situação assim muito incrível, que ele faz um trabalho, ele continua fazendo os trabalhos da Quentinha e entregando. Então, ele ganhou umas máscaras, mas muito pouco. Então, ele levou essas máscaras e algumas pessoas até do grupo dizendo que não ia adiantar muito porque eles não iam usar. Então, ele deu para aquelas pessoas assim, de mais idade e tal. No dia seguinte, quando ele foi entregar a Quentinha, aquelas pessoas estavam usando as máscaras. Aí, depois, estavam usando as máscaras. Então, ele teve a ideia de perguntar se eles dessem, o local era muito sujo, porque a gente sabe que não há muitas condições, os vizinhos reclamando. Então, ele teve a ideia de levar, conversou com esses que eu não queria chamar de morador de rua, queria usar esse nome aí que o Ítalo usou, e depois eu vou ver, se podia levar umas vassouras, e se eles se comprometeriam em limpar o ambiente. E ele levou as vassouras, e o ambiente está limpo. Então, todos os dias, aqueles mesmos irmãos, os moradores de rua, estão assim, limpando aquele ambiente. Então, é o chamado, né, de inclusão social, né? Mas a gente vê isso que a Alessandra falou, que não há uma diferença, apenas uma questão de oportunidade, né? Então, às vezes, a gente julga, a gente condena, a gente chama o vagabundo porque está na rua, mas eles não são vagabundos, é a condição oferecida para eles. Então, era isso que eu queria falar para vocês, desse exemplo, desse evangelizador, e de ter, né? Então a gente tem que pegar esses pontinhos assim para a gente poder tentar fazer, copiar. Não tem problema da gente copiar
o que o outro está fazendo de bom. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Nid. É isso, é exatamente isso. Juju, bom dia, nossa querida aniversariante. Bom dia! Então, pessoal, um prazer mais uma vez de estarmos juntos, né? É só uma contribuição dentro dessa questão social que cada um está colocando aqui. E aí vem um denominador comum, né? O que é comum a essa fala e ao estudo? Dois pontos assim importantes que eu tenho buscado até corrigir em mim mesma. É a questão de sentir-se merecedor de um benefício que você observa no outro, né? E às vezes você não se dá conta da sua situação em que você está, e isso perpassa por todas as questões. Então, é um trabalho, né, aí do, poxa, o outro tem, por que eu não posso ter? Então, esse olhar desnivelado em relação à questão do outro, né, que provoca, às vezes, muitos outros desdobramentos, e a questão de desenvolver a empatia no sentido de se perceber que você também poderia estar na situação do outro. Eu penso que é um exercício atitudinal, porque, assim, em várias situações, né, as pessoas, e eu fico muito atenta ao meu olhar também, porque a gente, porque nós fazemos parte desse caldo social, sim. Talvez hoje, pelo conhecimento da doutrina, a gente se policie mais, mas a gente acaba, às vezes, se pegando quando a gente faz, isso aqui é lá para o assistido, não, isso aqui é para um outro grupo da casa, não, essa reunião é para o pessoal do determinado horário, não, isso daqui é para um outro horário. Então, assim, sem se dar conta, às vezes nós vamos criando lugares, né? E a gente, às vezes, reproduz uma separação. E aí, assim, é muito importante a gente estar atento a isso, porque a dinâmica, né, que o nosso benfeitor traz é essa, é de você se ver como o outro, né, buscar se sentir no lugar do outro para poder ajudar a promovê-lo. E aí, só para finalizar, uma experiência, né, que eu vivenciei numa época mais jovem, eu fiquei sem o dinheiro da passagem, né, aquelas questões, e aí eu precisava me deslocar para casa, mas não tinha dinheiro. Não tinha, era uma época, e aí eu falei assim, gente, como é que eu vou para casa? Aí eu fui ao ponto final, né, pedi ao fiscal uma carona, porque não tinha dinheiro, lá uma situação. E aí o fiscal falou assim, todo dia tem sempre alguém com uma historinha triste, né, para poder não pagar a passagem. Então, assim, consegui a carona, né, mas eu recebi isso. E muitas das vezes a gente está sempre, às vezes, atendendo, mas sempre colocando um dedo na ferida ou qualificando segundo o nosso olhar, segundo a nossa régua. E é um exercício muito grande, né? Porque é uma coisa assim, atitudinal. Tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais impregnado dos valores sociais, e aí a gente quer ser o juiz, e aí a gente quer corrigir, e aí a gente diz, não vou dar não, senão eu estou promovendo a mendicância assim, se quiser, aparece lá no centro no dia para a gente poder fazer uma entrevista, para ver se você tem um perfil. E aí a gente, às vezes, deixa de exercer, né, essa questão do coração por essas questões. Não que essas demandas não tenham seu valor, tem o seu valor, mas eu acho que o primeiro movimento é a gente oferecer aquilo que não pode ser mensurado, aquilo que não pode ser medido. É o olhar de que eu te compreendo. O que eu posso te ajudar neste momento? Eu acho que isso não tem preço, né? Então, eu agradeço muito as oportunidades em que a doutrina espírita
me permite revisitar essa dificuldade que eu trago em mim ainda. Não é à toa que eu vim pretinha, pobre, professora e com todos os requisitos para poder trabalhar a humildade. Obrigada. Grande Juju, excelente comentário. Depois você só vai ter que me ensinar o que é denominador comum, porque vamos botar uma videoaula aqui no site aqui na página do centro para poder ajudar o pessoal, né? Esse pessoal de matemática, acho que isso é fácil. Nós temos ainda 2 inscritos, a gente vai encerrar as inscrições, pessoal, porque a gente precisa efetivamente caminhar para o final do nosso culto, apesar dessa conversa estar sendo deliciosa, tá? Então a gente vai ter o César e depois o nosso amigo Pedro. Vamos lá, César, bom dia, grande César. Bom dia, pessoal, bom dia. É só lembrar realmente da importância, né, do trabalho de Quentinha, né, da gente fazer nossa prece inicial, prece final, e de vez em quando a gente voltar a esse assunto é muito importante, principalmente para o pessoal que vai sair para a rua para entregar Quentinha. Muitas das vezes nós não estamos preparados para ouvir se é que o nosso companheiro de rua fala para a gente macarrão com salsicha novamente, sopa novamente, você não tem água não? Que absurdo não ter água. Então a gente tem que estar preparado para absorver isso. No ponto passado nós falamos sobre paciência, né? Eu estou realmente lendo muito mais sobre paciência, então muitas vezes a gente sai até mal da Quentinha, assim, julgando o outro, né? Então nós temos que estar preparados para distribuir a Quentinha e absorver esses impactos, entendendo a posição do outro, ok? Com certeza, grande César. Sai de casa pedindo paciência e o plano espiritual bota 4 ou 5 pessoas na rua para receber a Quentinha bem cri-cri, né? Aí você chega lá e fica sem paciência. Pô, as pessoas estão lá como objeto de auxílio à sua evolução espiritual, né? Como auxiliares nessa nosso crescimento. E é importantíssimo a gente manter durante o trabalho, seja ele qual for, mas o trabalho da Quentinha, da sopa, a gente está sempre em prece no início, prece no meio, prece no final, porque é isso que sustenta a gente, né? Não o plano espiritual, mas essa nossa conexão. Pedro, bom dia! Bom dia a todos, tudo bem? Só para lembrar, Madre Teresa, né, quando foi pedir uma determinada esmola, aí alguém cuspiu na mão de Madre Teresa e ela disse, não, isso é para mim, agora, se você puder dar alguma coisa para aqueles que estão necessitados, né? Esse é um ensinamento muito forte. E também quando a gente fazia, né, atualmente não faço mais, campanha do quilo, acho que para mim foi um dos maiores aprendizados, quando se batia numa porta, entregava uma mensagem, pedia 1 quilo, e ora era bem atendido, ora não. Acho que foi uma das maiores escolas que você teve que eu tive de aprendizado. E também na casa, né? A gente já teve vários episódios de pessoas jogarem a bolsa, outros rejeitarem a Quentinha, mas eu acho que é o exercício que a gente faz de aprendizado a nós mesmos, né? De dar o direito de cada um na sua hora, ou da escolha individual, se quer ou não quer, embora a gente discorde, né, de uma pessoa receber uma bolsa, às vezes jogar parte do alimento fora, mas isso não nos compete julgar. E só para finalizar, isso é rápido, eu queria lembrar uma muito importante pelos temas complexos que foram discutidos hoje, mais um capítulo da Obras Póstumas, que fala da hierarquia espiritual, da aristocracia espiritual e da aristocracia intelectual. Recomendo a leitura a todos, porque é mais ou menos aquilo que eu consegui, né, com a minha limitação, perceber em nosso lar, né, que é o plano que a gente tem notícia mais próximo. E eu acho que é uma referência para todos nós, todos os governantes e todas as nações. Excelente referência, Pedro. Muito bom. Muito bom. Nós temos dever de casa. Já podemos depois dar uma lida nesse trecho de Obras Póstumas, que realmente é sensacional. Vamos ler e reler para poder reativar esse conhecimento. O Juver, você pode fazer a prece para a gente? Posso sim. Eu estava assim, aparentemente distante, mas eu estou nativo aqui, como você de vez em quando está, né? Não, se não puder, não tem problema. A gente sabe como é que é, né? Mas eu já dei um tempinho aqui exatamente para a gente fazer a prece final aí juntos, tá bom? Então vamos lá. Fazer juntos. Agradecendo aí a todos por ouvir isso tudo, né?
Eu nem peço para Deus sustentar a minha paciência, porque eu não tenho. Como é que ele vai sustentar uma coisa que eu não tenho? Né? Eu só quero conquistar, se eu tiver merecimento ainda nessa encarnação. Né? Então, vamos agradecer imensamente a oportunidade desse estudo muito benéfico, muito bom, que realmente mexeu com os nossos sentimentos, os nossos corações, o que cada um aqui deixou em nossos espíritos. Vamos mentalizar todos aqueles nomes que nós colocamos no nosso chat de hoje, outros tantos que nós estamos agora encaminhando por pensamento ao nosso Pai Criador, e agradecer sempre a oportunidade do culto, que nos dá condições de continuar na caminhada, continuar nessa experiência que com certeza está sendo benéfica para todos nós, apesar de muitos ainda não entenderem essa oportunidade divina. Vamos continuar lendo coisas boas, falando coisas boas, discutindo coisas boas, para que possamos fortalecer o nosso espírito para o culto das 18 horas. Um abraço a todos, fiquem em paz e que Deus abençoe a todos nós, inclusive aqueles que tiveram dificuldade de estar conosco na manhã de hoje. Muita paz a todos, companheiros, e um bom dia aí. Muito obrigado, Júver. Marconi, você vai dar a honra, fazer as honras da casa? Depois desse culto aí, nós mudamos aqui a música e vamos cantar a música da Comerge aí, desse culto maravilhoso, chamada A Canção que a Gente Fez. Se tiver um delay aqui entre eu e ele, perdão. Aumenta um pouquinho. Como nos velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti para exercitar. Porque te detens de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante do seu olhar está. Porque te detens de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma rumo por outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente pletou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encorajem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encorajem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Boa, Ana, boa, Marconi, muito obrigado. Um excelente dia para todos nós, fiquemos com Deus, nos encontramos de novo, se Deus quiser, às 18 horas. Hoje tem palestra pública às 20 horas também no CEEB, tem no CEFAC atividade, enfim, vamos nos envolver. Não tem? Não? Temos várias atividades à disposição, vamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos aí para a gente ter um dia cada vez mais maravilhoso. Fiquemos todos com Deus. Forte beijo, forte abraço para todos. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.